E a gente está aqui no Canidezinho para conversar com a galera, para tentar entender de que forma o Brasil pensa em contribuir para colaborar com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 1, que tem como tema acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Será que viver na linha da pobreza é o mesmo do que viver no que diz aquele ditado popular que de grão em grão a galinha enche o papo? Bom, eu tenho minha opinião formada sobre isso, você tem a sua? Chega mais então, vamos bater esse papo nas áreas. A senhora já ouviu aquele ditado que diz de grão em grão a galinha enche o papo? Já. A senhora concorda com esse ditado? Salve pra você, sossegado? Sossegado. Meu filho, a gente tá aqui trocando ideia com a galera sobre aquele ditado popular. Não sei se tu conhece, aquele que diz assim, de grão em grão a galinha enche o papo. Já ouviu esse ditado? Tu acha que é isso mesmo, de grão em grão a galinha enche o papo? Verdade. Então a gente tá falando de pobreza, as pessoas que são pobres, é isso que elas tentam fazer? De grão em grão elas vão tentando ali vencer na vida? Verdade. E tu acha que é isso mesmo? Tem que ser dessa forma mesmo? Verdade. Trabalhando, né? Pelejando pra conquistar as coisas. Dona Mazé, a senhora já ouviu aquele ditado popular que diz de grão em grão a galinha enche o papo? Já, minha mãe falava muito. Sua mãe isso. falava? Falava. E você concorda com ele? Acha que é assim mesmo? É, que às vezes a gente vai de pouquinho, a gente vai juntando, aí café a gente já tem. E quando a gente fala de pobreza, a senhora acha que é possível mudar assim, de pouquinho em pouquinho? Com certeza. A senhora acha que dá pra Basta um mudar esforço, se esforçar bastante e ir em frente que dá certo. Diga pra senhora isso, de grão em grão a galinha enche o papo. Com certeza. Então obrigado, Ana Marina. Tamo nas áreas. Tu já ouviu aquele ditado popular que diz de grão em grão a galinha enche o papo? Sim, Já ouviu? Tu conhece desde novo? conheço. E tu concorda com esse? Tu acha que é assim mesmo? De grão em grão a galinha enche o papo? Não era pra ser assim, não, era pra ser. E aí, você concorda que de grão em grão a galinha enche o papo? Será que é correto eu usar de grão em grão a galinha enche o papo? Eu acredito que não, e tudo que eu tenho estudado leva a crer que também não. Porque eu parto da condição concreta da vida das pessoas. Quem está passando por uma necessidade, essa pessoa não pode esperar. Quem vive em situação de fome não pode esperar que as coisas se resolvam a conta-gotas. Então, a vida que está mais frágil, principalmente a vida de quem vive abaixo da linha da pobreza, essa pessoa tem pressa. Ela tem pressa de comer, ela tem pressa de viver, ela precisa de um teto, ela precisa de acesso à educação, ela precisa de acesso à água potável, ela precisa de acesso ao posto de saúde. Então, como ela tem uma vida com muitas necessidades, eu não posso pedir para essa pessoa que, olha, tome aqui só um pouquinho e depois eu lhe dou um outro pouquinho de direitos e assim você vai construir a sua vida ao longo de décadas. É por isso que a expressão de grão em grão a galinha enche o papo não pode se aplicar a quem quer reduzir a pobreza, pelo menos reduzir a metade o índice e o número de pessoas mais pobres no país. A ODS 1, ela é uma meta que as organizações do mundo inteiro se reuniram para, principalmente com redução da pobreza, com relação à redução da pobreza, elas se reuniram para pensar o seguinte: o que é que pode ser feito? O que os países podem fazer para reduzir a pobreza? Então, eles colocaram algumas ações. Uma das ações é que das pessoas mais pobres, pelo menos a metade dessas pessoas deixem de ser tão pobres até 2030. Então faltam aí 10 anos para a gente reduzir. No caso brasileiro, nós temos 14 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza. Então a gente precisa reduzir isso até 2030 para 7 milhões no máximo, né? Os êxitos e os acertos que o Brasil tem feito na questão da política pública para a redução da pobreza, eu posso apontar o Bolsa Família, né? Hoje ele é o grande arrimo, ele é o grande sustento de boa parte das famílias. Isso foi um acerto, mas o Bolsa Família ele precisa cumprir os outros papéis para que ele foi desenhado, né? Então não é só a transferência da renda, que é muito importante, mas ela precisa vir acompanhado de uma educação financeira para as famílias, ela precisa vir acompanhada de educação profissional para essas famílias, para que elas possam ter ferramentas e instrumentos para que elas possam prestar serviços, para que elas possam sair por si mesmas das condições de pobreza, né? Então,
nós temos ainda no país um desafio do orçamento. O dinheiro público ainda é reservado para socorrer bancos, para socorrer grandes empresas nas suas dificuldades, mas pouco dinheiro é reservado para atender as pessoas mais pobres. Então, os governos precisam destinar recursos para isso. O principal desafio do Brasil é fazer com que a preocupação pelo que vai comer hoje não seja a preocupação de 14 milhões de brasileiros. Então, a gente precisa vencer a pobreza, erradicar a pobreza, para que nenhum brasileiro comece o dia pensando o que é que eu vou comer hoje. O COVIL, Laboratório de Conflitualidades e Violências da Universidade Estadual do Ceará, é um grupo que subsidia a formação de novos pesquisadores, a publicação de livros, a participação em eventos científicos, consultorias e assessorias sobre os sentidos e significados dos conflitos sociais, das violências e suas representações. Para acompanhar as produções e pesquisas do laboratório, acesse facebook.com/covilce. Então é isso, galera, o Nazaré de hoje vai ficando por aqui, e se você gosta do nosso programa e curte o nosso conteúdo, eu sugiro que você conheça outros produtos do Pequeno Nazareno. Acesse o site pequenonazareno.com.br e abrace.com.br, e lá, além de ter reprises do programa Nazaré, reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, também tem mais informações das ações do projeto Abrace. E não esquece, se você tem alguma sugestão para fazer para o nosso programa ficar melhor, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então valeu, Canidezinho, obrigado pela acolhida e espero que você aí de casa tenha curtido o programa de hoje. E para se despedir, a gente deixa um trechinho da música do Arlindo Cruz, Favela, que fala: como é que essa gente tão boa é vista como marginal? Eu acho que a sociedade tá enxergando mal. Um abraço a todos e até o próximo programa Nazaré. O povo que sobe a ladeira ajuda a fazer mutirão, divide a sobra da feira e reparte o pão. Como é que essa gente tão boa é vista como marginal? Eu acho que a sociedade tá enxergando mal. Minha favela, favela, oh, favela que me viu nascer, eu abro meu peito e canto.